Fala, senhores, então beleza do Alex aí para continuar aí a revisão sobre o Wild Arms 3. E vamos lá. Retorna a uma ideia filosófica. A título de precaução, muito disso se refere à sugestão, por exemplo, a gente poderia pensar e colocar, inserir alguns pensamentos do que o jogo sugere, mesmo do ponto de vista dos vilões, né? Então eles seriam, na verdade, seriam as pessoas maldosas do jogo, né? Eles estariam sugerindo isso como se fosse a questão de uma nova era, né? E esse é um conceito muito perigoso, porque se refere a pessoas que faziam ocultismo e tudo mais, e estariam aí sugerindo, mesmo no mundo real, não só no jogo de videogame. O jogo de videogame poderia ser uma parábola, uma metáfora do que talvez aconteça na realidade em parte. Então a sugestão aí de uma nova era. Então muitas pessoas falam, e isso seria uma coisa ruim, se refere aí a um governo que, tirando no mundo que eventualmente possa ocorrer. Eu acho que de repente já falei alguma coisa sobre isso no canal. Tinha aquele Thiago Lima, que até acho que já deletaram o canal dele 2 vezes no YouTube, infelizmente, né? E ele fala bastante sobre essa questão de nova era e tal. Então talvez uma questão que se possa pensar no Wild Arms 3, comparável com a questão de nova era e tudo mais, seria, muito disso se refere à sugestão de uma nova era, com a qual a princípio eu não concordo em ideia, achando ser uma roubada, uma fria, uma coisa realmente errada, e que muito possivelmente ocorre na realidade, mas nós não podemos concordar com isso. Nós temos que lutar contra isso, apesar de que talvez ela realmente consiga se instalar e seja prática no mundo. Mas aquela coisa, diante de Deus, nós temos a proteção contra esse fenômeno, né? Esse fenômeno ruim no caso. Inclusive em relação ao próprio jogo. Eles estão, no jogo, os personagens estão lutando um pouco contra algumas ideias dessa nova era, né? Assim, por assim dizer. Ou seja, ao desejo de criação não só de um novo jeito de pensar a realidade, ou de como usá-la, mas de como fazê-la, a partir do nada. O verdadeiro desejo pelo poder da criação, justamente o homem tentando se igualar ao Criador, o que é um grande problema. E é uma tentação, já falei sobre isso, inclusive no canal. E a consequente manipulação da realidade de acordo com seus nossos desejos e sem se ser julgado por isso. Se não for isso a nova era, ela não seria muitas vezes tentadora o suficiente para as pessoas que dela possam vir a participar ou concordar com ela. Eu digo assim, só servir ao diabo não dá, prefiro a Deus se for desse jeito, embora não só por isso, evidentemente. Mas creio que Satanás tem um ponto importante ao sugerir isso às pessoas, porque a partir do momento que ele sugere isso às pessoas é como se ele tivesse algum tipo de argumento. Então as pessoas podem realmente ser convencidas disso. Espero que não seja o seu caso e que você possa, vamos dizer, sair dessa matrix, né, e acabar entendendo o porquê esse desejo, muitas vezes irrefreado de controle da realidade, pode ser uma coisa ruim. Mas creio que Satanás tem um ponto importante ao sugerir isso às pessoas, podendo convencer a muitas com esse tipo de cuidado de mundo específico. Então, ser um cuidado do mundo, como Jesus diz na Bíblia, os cuidados do mundo muitas vezes são justamente o que pode fazer com que você caia em algum tipo de tentação. Você pode preferir isso e acabar rejeitando o próprio Deus, para quem crê em Deus, né? Continuando numa ideia filosófica, se compararmos o jogo à Bíblia, ou até mesmo a lógica em certa medida, ele apresentará talvez uma grave contradição aqui. O jogo apresenta em dado momento conversa entre Virginia e algum dos vilões, no sentido de aquela estar defendendo as pessoas normais que lutam pela construção de um futuro no planeta, ao contrário de outras pessoas que pretendem evoluir o planeta, assassinando muitas dessas outras pessoas que se opõem a elas, ou seja, usando o homicídio dessas pessoas, que talvez até seja uma parábola do Holocausto. Então, vamos dizer assim, assassinando muitas pessoas, usando essas pessoas como energia para poder remodelar o planeta, né? Para a construção do futuro do planeta. Ao contrário de outras pessoas que pretendem evoluir o planeta, assassinando muitas outras pessoas que se opõem a elas, inclusive demônios, e que, portanto, não estariam lutando corretamente pelo futuro do planeta ou dos outros, mas pelo futuro condenável que eles mesmos desejariam. Os demônios e seus asséculos. Ocorre que, a bem da verdade, se há pessoas que lutam pelo futuro do planeta e das próprias pessoas, como pode o resultado dessa tão chamada luta por sobrevivência resultar em desertificação do planeta? Então essa é uma contradição, realmente. A própria luta pelo planeta acabou piorando a situação do próprio planeta. Mesmo que a culpa disso não seja só humana, mas também de várias raças e fatores geográficos, ambientais, etc., em grande parte também surgida em decorrência da atividade humana.
como em guerras, que legaram cicatrizes de superfície, e outras raças que eventualmente participaram disso. Legaram cicatrizes de superfície e talvez lesões mais profundas à carcaça do planeta. E em busca de tecnologia ou outros tipos de avanços, objetivos esses compartilhados por algumas das pessoas que se dizem boas ou mesmo pelas consideradas más, mas com finalidades ulteriores diferentes entre si, mesmo entre humanos ou outras raças ou classes. Em nossa realidade, percebemos que não só o planeta pode ser poluído, embora, em minha opinião, se autolimpe de alguma forma e ainda com a ajuda dos seres humanos e tal. Mas, além disso, como podemos dizer que lutamos pelo futuro e isso ser um objetivo justificável? Quando parte de nosso comportamento não reflete o desejo ou até o respeito por esse futuro e pelos outros. Então, o que a Virginia diz em consideração à história do planeta, talvez até da parte dela, mas em relação ao momento que ela está, de alguma forma, representando os interesses da humanidade, que não quer matar as outras pessoas para fazer com que o planeta sobreviva, é uma contradição, porque mesmo as tentativas anteriores, por parte até de parentes da própria Virginia, não frutificaram da maneira que se deveria. Creio no futuro em Cristo, com salvação e tudo mais. Mesmo em outro plano de realidade. Só que em relação à humanidade, não vejo sempre um comportamental tendente à demonstração de construção de futuro. Ou mesmo de algum tipo de participação de futuro em Cristo, ou seja lá o que for. Mesmo meu. Seja aqui ou em outro lugar da humanidade. Pelo contrário, vejo comportamentos muitas vezes destrutivos. Então, realmente, o Wild Arms 3 nesse ponto é uma grande parábola em relação à realidade. Porque o jogo não está falando apenas do deserto, no sentido de que há problemas ambientais. Eu acho que eu já falei sobre isso em outros momentos da minha análise. Não é apenas na questão dos fatores ambientais, que nós também verificamos no planeta hoje. É também no sentido de que as pessoas se tornam seus próprios desertos. Elas mesmas se desertificam para elas e para os outros. Né? Então, isso é o que o Wild Arms 3 trata e versa. Ele versa sobre isso. Pelo contrário, vejo comportamentos destrutivos tanto do ambiente quanto das pessoas, física ou moralmente, havendo a impressão muito forte de que nosso mundo será destruído devido ao nosso comportamento maligno. E não só por questões ambientais, mas porque as pessoas são más. A própria Bíblia diz que o comportamento das pessoas pioraria, etc. Isso é bastante evidenciado em Wild Arms 3. As pessoas agem mal. Até os supostos mocinhos arrebentam o planeta e comumente não respeitam os demais, ou não respeitam ideias importantes, não respeitam pessoas, acabam se tornando pessoas extremamente ousadas de maneira exagerada, né? Apesar de não ser somente culpa delas, claro, e talvez nem principalmente a culpa seja delas. Ou mesmo somente dos assim reputados vilões. Não somente, ou mesmo a culpa no final acaba sendo de todo mundo, ou mesmo praticamente mais dos assim chamados vilões. Então, no sentido de que realmente não é exatamente que o planeta vai passar por uma questão ambiental. A desertificação ela passa muitas vezes pelo nosso próprio coração. Nós estamos desertificando, seja o planeta, seja as outras pessoas, seja a nós mesmos. São dois níveis de luta. E talvez isso, muitas vezes, que o grupo do Wild Arms 3 teve muita dificuldade em fazer. O grupo dos mocinhos, né, vamos dizer. Não de fazer, de entender essa pegada. Que na verdade o problema também era eles. Né? Ou pelo menos aqueles povos que eles representavam. Tinha um personagem que agora eu esqueci o nome dele, um deles representava ali, entre aspas, os índios ali, né? Representava os Bhaskar, né? E cada um, o Jet mais ou menos, é um outro personagem, ele não, como eu já falei várias vezes aqui do Jet, o Jet ele não representa exatamente, ele meio representa a si mesmo, mas ele está tentando representar um mundo que ele não consegue defender porque ele não teve exatamente experiências com o mundo. A Virginia e o Clive, que são os outros, talvez os personagens um pouco mais normais, assim, eles tentam representar um pouco mais o mundo, assim. E eles talvez representem mais essa contradição. Talvez até principalmente a Virginia nesse caso. E que são os dois personagens que eu posso dizer assim, talvez sejam não necessariamente os mais experientes, mas os que demonstram talvez a maior contraditoriedade, o Clive e a Virginia. Mais a Virginia, talvez. Pessoas talvez em alguns momentos impulsivas, e que por causa desse impulso em tentar ajudar foi justamente o que atrapalhou mais. Então, não que eles tenham atrapalhado, eles não eram cientistas que influenciaram na desertificação do planeta, mas eles representavam essa impulsividade que acabou piorando a situação do planeta. Então tem essa questão, esse deserto dentro deles que acabou sendo metaforicamente, ali dentro da história do jogo, representado pela desertificação planetária, pela excessiva erosão. Então, como as pessoas de certa forma são erosivas,
Então, assim, vamos dizer, eles estão tentando consertar um problema que eles mesmos causaram, né? E o Jet ali é o menos responsável, ele não tem tanto objetivo, mas ele também não é culpado. Ele eu não posso falar muita coisa aqui porque senão ele, de certa forma, vou spoiler. Também o representante dos Bhaskar, os Bhaskar são um povo assim que até eu já expliquei isso na história do jogo, eles representavam uma certa classe sacerdotal que fazia ali um culto meio tecnológico para as divindades ajudarem a evitar a erosão do planeta. Então eles ainda já vinham alertando sobre isso há muito tempo. Apesar deles também, pelo que eu lembro, eles são um pouco responsáveis por isso. Até porque eles também são humanos, ou pelo menos eles estão próximos dos seres humanos, né? Geneticamente, pelo menos eles são muito semelhantes. Eu não estou dizendo aqui que os índios são diferentes de seres humanos, não. Índios são humanos, mas estou dizendo na história do jogo talvez haja ali algum tipo de diferenciação genética. Pelo que. Mas praticamente eles são humanos, independentemente se há separação genética, é uma separação genética muito curta. Em comparação com os Bhaskars, que são meio índios, em comparação com os assim reputados seres humanos normais. Porque talvez os Bhaskars tenham sido resultado da fusão dos humanos com mais algum outro tipo de raça. Talvez, eu não tenho total certeza sobre essa informação dentro do jogo. Acho que isso aqui não tem nada a ver com a biologia normal do nosso mundo atual. Pelo amor de Deus. Não. Opa, peraí. Outra ideia filosófica seria a contradição também reside em que pessoas que dizem lutar pelo futuro são justamente aquelas que tratam as outras mal. Mas então que futuro é esse pelo qual você luta, né? No fundo você não está lutando, você está lutando para defender você. Você está usando sua própria defesa individual para dizer que você está lutando pelas outras pessoas, quer dizer. Em que as pessoas se odeiem, que futuro é esse? Não vejo como pode um planeta aguentar tanta carga negativa com um comportamento cada vez pior humano. Não só na questão ambiental. E não digo isso apenas no aspecto ambiental de poluição da natureza, só por cobiça. Mas também, e mais importantemente, por outro tipo de cobiça, que seria talvez por conduta, havendo banalização da própria vida humana e do próprio sentimento humano dos outros, por vezes apenas porque nem todas as pessoas lutam, e talvez nem precisassem. Ou mesmo porque lutam de modos diferentes pelo futuro da humanidade. É essa que só piora. E os bons talvez nem aqui possam prosseguir a existir. Porque não seriam tolerados pelos maus. Por melhores que fossem as intenções de alguns maus. Né? Boas pessoas acabam sendo perseguidas por não lutarem por um futuro inexistente ou decaído, mas sim contra as inverdades desse mundo e desse século. Das atualidades, enfim, que elas mesmas já perceberam. Então, muitas vezes, talvez apenas o simples fato de você não ter talvez o mesmo objetivo de uma outra pessoa maldosa que acha que está fazendo bem, e talvez até esteja, você eventualmente acaba sendo perseguido porque você está lutando por um outro tipo de objetivo. Talvez você não lute contra a desertificação planetária, mas você está lutando contra a desertificação da sentimentalidade humana. Não, mas o sentimento, como você não pode provar que todos os sentimentos são falsos. Né? Há sentimentos falsos e há sentimentos verdadeiros. Aí que talvez esteja a grande questão. Um dos grandes pontos dessa revisão que eu faço é justamente você entender isso. Qual é o seu objetivo? Será que você está também objetivando lutar por isso, que até não é necessariamente um objetivo errado, pela questão planetária, ou mesmo pela transmissão de ideias, mesmo que seja de uma maneira um pouco errada. Mas será que não vale a pena você também lutar por um certo sentimentalismo romântico humano? Será que isso também não vale? Não romântico no sentido de romance de livro, né? Ou mesmo romance de cinema, talvez romances, entre aspas, assim considerados bobos. Não, uma ideia romântica, poxa, vamos tratar as pessoas bem, vamos fazer isso. Porque isso também vai evitar, consequentemente, que o planeta, no sentido ambiental, seja menos lesado. Até isso é um resultado da luta que você pode cobrar dos outros a um comportamento melhor. Talvez isso que as pessoas um pouco tenham se esquecido. Né? Claro que tem a questão planetária, acho que é importante, há questões ambientais importantes, mas do outro lado também existe a busca para você evitar a erosão pessoal que cada um vive, do deserto que cada um pode enfrentar na sua vida ou faz a sua própria vida. Aqui um outro ponto da história do jogo é como o jogo intenta que a personagem principal apareça para controlar inadequadamente o grupo. De certa forma, embora ela tenha algumas participações importantes, mas muitas vezes ela controla inadequadamente o grupo. Então há uma certa demonstração de crescimento da personagem, mas assim, muita coisa que ela fala ou faz acaba sendo desnecessária. Ou até errado. Mas tudo bem, ela erra e tenta melhorar. Mas é repreensível. Em dado momento, o grupo encontra a menina que planta flores, mas ela costuma falar pouco e não notou a presença deles ou não poderia lhes dar atenção naquele instante. Ao que Gelos, que era o personagem que era básico, eu tinha esquecido o nome dele.
no outro momento anterior. Ao que Gelos fica aturdido e pede para que ela fale alguma coisa. E mesmo assim ela não responde. Apesar deles, eu não poderia lhes dar atenção naquele tempo. Tá. Quando então Jet interfere, alertando a Gelos que silêncio é ouro. E é verdade. Logo após, a garota se dirige a Jet, ao que ele também fica aturdido por ela não revelar porque estava dele se aproximando. E daí ele um pouco precisa se comunicar para ver justamente o que está acontecendo. Né? Então ele foi pressionado, de certa forma, a falar. Apesar dele ter perguntado. Ao que Virgínio repreende com silêncio é ouro. Só que não faz sentido, né? Porque ele não quis quebrar o momento. Ele quis entender o que estava acontecendo, porque a menina, com a atitude dela, tinha quebrado o momento. Agora explicando melhor. Então ela tentou lhe dar uma, não, sou superior argumentativamente. Mas na verdade o Jet fez aquilo por necessidade. Silêncio é ouro no momento, mas às vezes, muitas vezes, a participação também pode ser ouro. Palavras podem dar vida como podem entregar morte. Frase recém-utilizada por ele, Jet. O que não faz sentido da parte de Virginia, porque na situação de Jet, a menina das flores estava praticamente se jogando para cima dele. Não digo isso no sentido sensual. Ela estava tentando entender a presença do Piá. O que justificaria o pedido de Jet para que ela falasse alguma coisa, nesse caso, explicasse a situação. Não tanto na situação de Gelos, já que ela, a garota flor, não estava dando atenção ao grupo naquele ponto. Então ali não se precisaria tirar o silêncio. Né? Se bem que era um pouco estranho porque ela não estava respondendo, mas não era necessário tirar o silêncio naquele momento, como fez Gelos. Né? Logo, não precisando responder de pronto. Deixa eu buscar aqui. Ponto. Tá. Mas nisso tudo acaba restando a pergunta a você, caro espectador do canal. O que você deseja, ou pelo menos preferiria para sua vida? Né? Ajeitar um mundo de acordo com seus próprios interesses e modos, ou aceitar a não poucas vezes dura realidade, mas ao mesmo tempo possuindo garantia de que aqui, nessa instância de realismo, você pode ser salvo por um Deus que supera e lhe capacita para superar suas necessidades especiais, suas necessidades pessoais de controle de realidade. Ou seja, você muitas vezes acha que deveria controlar a realidade em algum momento e tal, mas muitas vezes talvez você acreditando num Deus, ou mesmo amando ao próximo mesmo. Pela questão do amor ao próximo, você pode, alguns desses desejos que você possui, talvez até de autodestrutividade ou destruição dos outros, você pode superar isso por meio da busca de um Deus, por meio da busca de alguma atitude boa ao próximo. Qual é a sua preferência? Um pouco também dentro daquilo que eu havia falado um pouco antes. Qual é o seu objetivo? Você busca pelo menos um mínimo de sentimentalismo na sua vida? Ou apenas é aquela ambição desenfreada? Né? Ou mesmo um objetivo que ele até seja bom, mas ele seja, de certa forma, meramente material. Não no sentido até de dinheiro. Ou de dinheiro que é ruim, que poderia ser a cobiça, ser essa ganância. Ou no sentido de que o seu objetivo é apenas fazer um local melhor para as pessoas. Mas do que adianta muitas vezes você fazer um planeta melhor e você não mudou o coração delas. Né? Resumindo melhor, né? E portanto também você poderia desejar superar o seu desejo de controle da realidade. Não, porque eu quero controlar a realidade, eu quero controlar as finanças, quero controlar tudo, talvez até controlar outras pessoas. Então você pode superar isso. Mas acredito que as coisas devam ficar claras para o espectador, no sentido de você saber sobre quais opções existem e o que você ganha e perde com ambas em sua totalidade. Não só a eternidade em Deus, que você poderia acreditar na salvação, para quem crê, eu creio, mas estou dizendo, mesmo que você não acredite, não só a questão da eternidade em Deus, que é super importante, mas muitos não creem, mas mesmo outras coisas que são importantes até mesmo nesse plano de existência. Muitas vezes no mundão, deixa eu colocar no mundão você pode encontrar coisas que sejam mais palatáveis a você. Eu nem sempre aconselho, nem recomendo, mas entendo sua escolha caso deseje viver uma vida em que você realmente pode ter o controle de tudo, né? E ter todos os conceitos naturais universais em sua mão. Mas o grande perigo, como diz a Bíblia, é o seguinte: do que adianta ganhar a alma? Não, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então, né? Do que adianta perder a alma, né? Do que adianta perder a alma e ganhar o mundo, né? Uma vida em que você pode ter todos os conceitos naturais universais em sua mão, inclusive se possível fosse os próprios conceitos de tempo e espaço, como eu falei, o controle de realidade. Caso algum demônio lhe oferecesse todos os prazeres finitos e imagináveis a troco de sua alma, para que você pudesse terraplanar, como diz o conceito do jogo, né? Então seria interessante colocar umas aspas aqui, para que você pudesse terraplanar o planeta, né? Ou formar ou reformar o planeta e mesmo a outras pessoas, quem sabe de acordo com a sua imagem e semelhança, o que você escolheria? Imagina haveria algum tipo de benefício para pessoas que se arriscassem
aceitar o convite demoníaco em suas vidas, então fica aí, fica a dica, né? Fica esses vídeos que eu fiz sobre o Wild Arms 3, com aí o manifesto objetivo de lançar alguma luz não só sobre o jogo, mas também sobre as questões que o jogo acaba trabalhando e são reflexos do que a gente vive na nossa própria realidade, seja no sentido individual, seja no sentido coletivo, também falei sobre isso. Mas também entender sobre o jogo. O jogo é legal, um jogo interessante, que versa sobre vários aspectos importantes. Falei que talvez em algum momento, acho que no primeiras impressões do jogo, eu falei que o Wild Arms 3 não é exatamente aquele jogo que a história é melhor contada, da melhor maneira possível. Tem também uma coisa que eu acho que é um detalhe que eu até esqueci de falar, que ele, não lembro se eu cheguei a falar em vídeo, que ele tem a mesma pegada do Suikoden 3, né? Que ele conta a história do ponto de vista de vários personagens, e isso é uma característica da franquia Wild Arms. Até os personagens se encontrarem, só que daí eles se encontram no começo do jogo, cada um tem a sua própria história individual e você joga com os 4 em separado, no caso dos 4. Ou em outros jogos, o Wild Arms 2 você começa com 3 personagens, é a história de cada um individual. No Wild Arms 1 também 3. Depois no Wild Arms 2 você vai recrutando outras personagens no decorrer do jogo. O Wild Arms 1 acho que são só 3. Ou eventualmente depois, talvez no remake eles tenham colocado mais, tenho minhas dúvidas sobre isso. Então, tem também essa forma de contação da história do Wild Arms 3, que eu acho isso muito interessante. Acho que até deveria durar mais isso. Os personagens acabam se encontrando muito no começo do jogo, até acho que, como no Suikoden 3, poderia demorar um pouco mais até eles se encontrarem, né? No Suikoden 3 demora bem mais até os personagens principais se unirem, mesmo que seja um contra o outro, mas até eles se reunirem, leva... apesar do jeito de contação de história do Wild Arms 3 ser muito bom, talvez não a forma, a própria contação da história, o passo da história, em alguns momentos fica meio um pouco esquisito, um pouco estranho. Mas eu entendo, acho que no geral deu para entender o que os produtores e os criadores do jogo quiseram dizer com o jogo, né? Eu acho que, como eu havia falado, a questão do deserto individual, também em comparação ali com a desertificação planetária efetiva, desertificação ambiental. Então acho que revolve ao redor disso as ideias principais do jogo e as ideias que o jogo quis passar e quais os efeitos psicológicos nas personagens e como isso afetaria também a vida do jogador, de certa forma, baseado nas vidas de outras pessoas que ele conheceu e tudo mais. Então isso aí acho que foi uma experiência interessante. Gostei de fazer essa série aí no canal. Eu fiz em dois canais, mas acho legal, cara. Gostei de jogar Wild Arms 3. Apesar de tudo, mas o que jogo é perfeito? Difícil dizer, né? Que jogo perfeito. O máximo que você tem é jogos que talvez se aproximaram da perfeição. Mas o Wild Arms 3, na ideia, no conceito do jogo, na história principal do jogo, tirando efeitos ali, uma coisa de contação de história, uma coisa ou outra, o Wild Arms 3 tem uma história muito boa. Muito boa. Recomendo que você jogue, mas fique preparado porque em alguns momentos você vai ter uns estalos e pá, como é que eu não pensei nisso, né? Então é um jogo em que você realmente vai, eu diria, se você entender ali inglês, eu acho que não tem versão para português, em muitos momentos você vai parar para pensar. Você vai parar para pensar e, poxa, essa ideia é uma ideia interessante, ela pode de alguma forma impactar a sua vida. Valeu! Valeu, Deus é bom, valeu!